Predestinação por Ungbitbining, Efésios 1:11, no qual também obtivemos herança, sendo predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Romanos 14, verso 22 ao 23. E se Deus, querendo mostrar sua ira, e se torna conhecido seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição, e para que ele desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Na criação do mundo, agradou ao Senhor, depois de todas as coisas foram moldadas e dispostas, fazer uma criatura para governar sobre todas, e deu a ele a natureza mais excelente e privilégio além do resto, para que pareça que ele fez todas as coisas para o homem, e o homem imediatamente para sua própria glória. Como o homem era o principal das obras de suas mãos, podemos, de acordo com as Escrituras, conceder que ele se preocupava principalmente com os conselhos de seu coração. E que, como na execução de seu propósito de criar o mundo, o homem teve a preeminência atribuída a ele e tudo lhe parecia subordinado. Assim, nos propósitos do Senhor em relação ao mundo, seu propósito em relação ao homem tem a preeminência. E de fato ele resolveu declarar a glória de seu nome nesse mundo. Por isso os céus e o firmamento são pregadores dessa glória. Salmos 11, verso 1 ao 2. Mas, de uma maneira especial, o glorioso nome de sua majestade se manifesta no homem e sobre o homem. Ele colocou o homem, por assim dizer, no centro ou no meio da criação, para que todas as criaturas pudessem dirigir ou trazer seus louvores a ele, para serem oferecidos em seu nome e em seu nome ao Senhor, seu Criador, por ele. Como a boca comunda o mundo, e o Senhor escolheu esta criatura acima de todas as criaturas, para a mais solene e gloriosa declaração de si mesmo em suas propriedades especiais. Portanto, devemos reunir nossos pensamentos neste negócio, para ouvir do Senhor quais são os seus pensamentos em relação a nós. Pois certamente o entendimento correto de seu conselho eterno sobre o estado eterno do homem é de virtude singular para nos conformar ao louvor de seu nome e nos estabelecer em fé e confiança. A predestinação é um mistério de fato sobre o qual não podemos investigar com curiosidade e ousadia, além do que é revelado, pois então a alma deve perder-se naquela profundidade de sabedoria e parecer na busca do insondável. Sim, a palavra fala nas Escrituras deste assunto, sugerindo-nos que é antes para ser administrado do que concedido, e que deve haver alguma ignorância nesses segredos que, combinando com a fé e reverência, são mais aprendidos do que qualquer conhecimento curioso. Mas além disso, devemos abrir nossos olhos para tanta luz quanto Deus revela desses segredos, sabendo que a luz da palavra é uma palavra salvadora, refrescante, não confunditória, como é sua luz inacessível de glória secreta. Na medida em que Sua Majestade quiser abrir a boca, fechemos nossos ouvidos, mas abra-nos também a sua instrução, sabendo que, como Ele não reterá nada necessário para a nossa salvação, Ele não revelará nada além do que é lucrativo. Este é o melhor vínculo da sobriedade, humildade e sabedoria. Aprender o que Ele nos ensina, mas quando Ele termina o ensino, não deseja mais aprender. É humildade não buscar mais, e é verdadeira sabedoria não se contentar com menos. Muita fraqueza em nossa concepção das coisas divinas. Nós os moldamos e formamos em nossa mente de acordo com o molde de nossa própria experiência ou invenção, e não podemos concedê-los como são em si mesmo. Se falamos corretamente, não há conselho e propósito em Deus, mas um conselho e resolução completo sobre todas as coisas que estão no tempo pela qual Ele se dispôs, tudo em seus vários tempos, estações, condições e ordens. Mas porque temos muitos pensamentos sobre muitas coisas, não podemos conceder Deus senão a semelhança de nós mesmos. E, portanto, a Escritura condescendente com nossa fraqueza fala assim: quantos são os teus preciosos pensamentos para mim, diz Davi. E no entanto, de fato, há apenas um pensamento dele, em nós e todos, que um pensamento é de tanta virtude que é equivalente ao número infinito de pensamentos sobre objetos infinitos. O Senhor, desde a eternidade, concedeu um propósito de manifestar sua própria glória de várias maneiras, e esta é a fonte de tudo que acontece com criaturas, homens e anjos. Mas porque na execução desse propósito há uma certa ordem, sucessão e variedade,
Portanto, os homens normalmente imaginam tal ou tal estrutura e ordem na mente e propósito do Senhor. E como os astrônomos cortam e esculpem em sua imaginação ciclos, orbe e epíclopo nos céus, por causa das várias e diferentes aparências e movimentos das estrelas neles, embora possa ser, realmente, haja apenas um corpo celeste no qual todas essas várias luzes e movimentos aparecem. Assim os homens imaginam para si mesmos a ordem do decreto do Senhor, de acordo com os fenômenos ou aparências de suas obras no mundo, ao passo que é um propósito e decreto que, em seu compasso infinito, compreende todas essas variedades de ordens juntas. Isto podemos de fato conceder legalmente de seu decreto que há uma correspondência exata e adequação entre o propósito de sua majestade e a execução, e que ele é um Senhor sábio, maravilhoso em conselho e excelente em trabalhar, tendo a grande trama e projeto diante de seus olhos, que ele pretende efetuar, e que é, por assim dizer, a grande luz do sol deste firmamento, ao qual pode esse mesmo conselho maravilhoso, todas as outras coisas estão subordinadas, e assim, na operação deve aparecer exatamente como seu conselho delineou e planejou, que em seu compasso infinito compreende todas essas variedades e ordens juntas. Não há homem tão vazio ou superficial, mas ele tem algum grande desígnio e propósito que ele visa principalmente. Não devemos então conceder que o Senhor que instrui todo homem a esse discernimento e o ensina. E ele é mesmo sábio em seu conselho e tem algum grande projeto diante dele em toda esta estrutura do mundo. E a manutenção dele desde o que foi feito, certamente ele tem. E se você perguntar o que é o sábio, lhe ensinará em geral. Ele fez todas as coisas para si mesmo. Sim, até os ímpios para o dia do mal. Provérbios 16:4. Aqui então está seu grande desígnio e propósito, glorificar a si mesmo, manifestar seu próprio nome aos homens e anjos. Agora seu nome compreende sabedoria, bondade, poder, misericórdia e justiça. Os três primeiros ele declara em todas as obras de suas mãos, todos são bem feitos e sabiamente feitos. A excelência do trabalho mostra o maravilhoso conselheiro e o sábio planejador. A bondade de qualquer criatura de sua espécie declara a fonte inesgotável de um ser próprio, de quem procede, e trazer tudo isso do nada e sustentá-los é uma gloriosa declaração de seu poder. Mas ainda assim, em todas as obras de suas mãos não há nada que manifeste sua glória e justiça, sobre a qual estão a flor e a grilada dos seus atributos, e a qual a sabedoria e o poder parecem ser subvencientes. Portanto, sua majestade, naquele único propósito de sua glória, resolve manifestar sua ira e sua misericórdia sobre homens e anjos súditos capazes disso, quais dos atributos são como os povos, sobre os quais giram todas as rodas da eleição e reprovação, como você vê naquele lugar. Romanos 13, 22-23. Que isso seja estabelecido com o fim de todas as suas obras, como foi projetado em seu conselho e nada mais. Não é a criatura nem qualquer coisa na criatura que está primeiro em sua mente, mas ele mesmo, e portanto dele e para ele são todas as coisas. Aqui eles têm sua ascensão e para lá eles retornam, mesmo para o oceano da glória eterna de Deus, de onde tudo brotou. O estabelecimento correto disso nos ajudará a conceder corretamente seu conselho de predestinação. É uma maldição comum da razão carnal como o Senhor pode rejeitar tantas pessoas e predestiná-las à destruição. Parece muito contrário à sua bondade e sabedoria ter tal fim de predestinação eterna diante dele, na criação de tantos, para fazer os homens para nada, mas para amaldiçoá-los. Aqui, a razão carnal, que é inimizade com Deus, triunfa, mas considere, eu digo, que este não é o fim e o desígnio principal do Senhor, destruir os homens. Mesmo que não seja o primeiro olhar de sua majestade ou o alcance mais distante, dar a outro a vida eterna, portanto não é a sua intenção principal ajudá-los na morte eterna, como se isto fosse seu prazer e deleite. Não, de fato, nem a felicidade da criatura, nem a sua miséria é o que primeiro a move, ou o que é o mais desejado dele, mas apenas ele mesmo, e ele não pode sair de si mesmo para nenhum negócio, mas deve devolvê-lo a si mesmo. Portanto, o sábio pregador expressa bem, ele fez tudo para si mesmo, até os ímpios para o dia do mal. Não foi seu grande objetivo criar homens maus para condená-los ou criar homens justos para salvá-los, mas ambos são para um fim maior e mais elevado para ele e sua própria glória.
todos parecem concordar com isso, que o grande fim de todos os conselhos e decretos do Senhor é sua própria glória, a ser manifestada em homens e anjos, e que isso deve ser o primeiro em sua mente, não que haja primeiro ou último com ele, mas falar à maneira dos homens. Se ele tivesse muitos pensamentos como nós temos, este seria seu primeiro pensamento, e neste único propósito este fim é principalmente visado, e todas as outras coisas são, pelo conselho do Senhor, subordinadas a isso como meios para alcançar isso. Mas quanto à ordem desses meios e consequentemente ao propósito de sua majestade sobre ele, os homens, examinando sua majestade de acordo com as regras da criatura, ou de acordo com o sentido, ou rebaixam muito abaixo de sua própria grandeza infinita. Alguns concedem que isso foi o primeiro, por assim dizer, em sua mente, que é feito primeiro. Olhando para a execução de seu propósito nas obras de seu poder, eles imaginam que assim como ele primeiro criou o homem justo, assim este foi seu primeiro pensamento a respeito do homem, criar o homem para a glória de sua bondade e poder, que em qualquer determinação particular, ainda de seu fim. E eu concedo, este é o pensamento da multidão de pessoas. Eles pensam que Deus ficou desapontado com sua obra quando ouve que ele criou uma criatura tão gloriosa que agora se tornou tão miserável. Eles não podem acreditar que sua majestade tinha todo esse pecado e miséria determinados com ele quando ele se propôs a criá-lo, mas consideram o surgimento da queda do homem no pecado e na miséria como uma suprema de sua majestade, como se ele tivesse significado outra coisa ao criá-lo, e assim foi, nesta ocasião do pecado do homem levado a uma nova consulta sobre a ajuda dos negócios e tirar o melhor proveito disso do que pode ser. Assim, pela sabedoria, o mundo não conheceu a Deus. Eles pensam que Deus é totalmente semelhante a eles e assim o comparam ao construtor de uma casa, que não colocou nada diante dele ao fazê-lo, mas para construí-la dessa maneira, para seus próprios fins. Mas então, sendo surpreendido com a queda e a ruína dela, toma um novo conselho e a constrói novamente sobre outro fundamento mais seguro. Mas porque eles não podem dizer que Deus toma novos conselhos a tempo, mas deve confessar que todos os seus conselhos são eternos em relação a todas as obras de suas mãos. Portanto, eles trazem presciência para suavizar seu conceito irreligioso de Deus, como se o Senhor, em seu propósito de criar o homem, tivesse previsto o que ele deveria acontecer com ele, e assim pretendesse permitir que assim fosse, para que a partir dele pudesse rigir algo tecido glorioso de misericórdia e justiça sobre as ruínas dos homens, e que pouco ou nada pode ser deixado à vontade absoluta e soberana de Deus, a qual a Escritura atribui todas as coisas. Eles devem novamente imaginar que em seu propósito de enviar Cristo para salvar pecadores, ele ainda está indeterminado sobre o fim do homem, mas vigia na torre da presciência, para ver o que eles farão. Se os homens vão acreditar em seu Filho ou não, se eles vão perseverar na fé ou não, e de acordo com essa observação de seus atos, então ele aplica a sua própria vontade para esculpir sua recompensa ou porção de vida ou morte. Estes são mesmo os pensamentos que são inatos em seu seio por natureza. Aquilo que os sábios chamam de arminianismo nada mais é do que a razão carnal do coração dos homens, que é inimizade contra Deus. Certamente todo este artifício não é nada que se pareça com a sabedoria ou soberania de Deus, mas reflete sobre ambos. Em sua sabedoria, que ele deveria ter pensamentos de criar o mais nobre de sua criatura, e ainda estar em suspense sobre o fim da criatura e ter isso na incerteza de que maneira sua glória de fato será manifestada por ela. Não é o primeiro e principal pensamento de todo homem sábio o que ele pretende e visa em seu trabalho. E de acordo com a medida e alcance de sua sabedoria, para que ele alcance mais em seu fim e propósito, devemos então conceder que o único Deus sábio até agora se enganou a ponto de fazer o homem, nenhum homem sábio faria. Aquele que tem um alcance tão infinito de sabedoria e entendimento para cair nos pensamentos de fazer uma criatura tão excelente, e ainda ficar em suspense dentro de si sobre o estado eterno dela, e estar em uma postura de espera de que maneira a sua glória deve ser manifestada por ela, seja apenas por simples bondade, seja por justiça, seja por misericórdia, até que ele preveja da torre da presciência como essa criatura deve se comportar. Nosso texto não fala assim, pois no lugar, Efésios capítulo 1, temos o Senhor em seu propósito eterno esculpindo para tais e tais pessoas em particular uma herança e adoção de filhos para aquele fim grande da glória de sua graça, versículo 11 e versos 5 ao 6. E a predestinação cai, não de acordo com nossa conduta, mas de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas que ele fez, segundo o conselho de sua própria vontade, sem consultar nossa vontade,
E se você perguntar o que são estas todas as coisas, certamente devemos tomá-lo simplesmente para todas as coisas que são, ou tem algum ser real, seu poder, sua mão deve estar nele. E isso de acordo com seu próprio conselho, sem respeito à vontade da criatura, de acordo com sua própria vontade e bom prazer. Ele mal teve o pensamento de trabalhar e fazer o homem, mas este propósito estava nele para fazer tais homens para o louvor de sua gloriosa graça, e predestiná-los para uma herança e outros para fazer ou ajudá-los para a destruição, como o texto em Romanos capítulo 12, versículo 22. Nisto, a grande e insondável sabedoria de Deus parece ser uma grande profundidade, que quando ele pensa em fazer tal vaso, ele tem esse propósito no seio dele para que servirá. Ele, seja para honra ou desonra, importante em seu conselho, ele a prepara para a glória ou destruição, e com o tempo a torna adequada para seu uso, seja pelo pecado ou pela graça. Aqui está a profundidade que não pode ser sondada por homens mortais. Ó profundidade das riquezas, tanto de sua sabedoria como de seu conhecimento, quão insondáveis são seus julgamentos, e seus caminhos além de serem descobertos. Todo o teor das Escrituras mostra que sua majestade não foi surpreendida e pega de surpresa pela queda de Adão, mas que ela caiu de acordo com o conselho determinado de sua vontade. Se ele sabia e permitia que fosse, certamente ele permitiu, porque ele queria que fosse assim, e porque ele não pode determinar isso em seu santo conselho, que a sua sabedoria pode desiludir para o fim mais glorioso que pode ser, porque ele não pode decretar tal queda quem das ruínas dos homens pode exigir um trono tão glorioso para sua graça e justiça triunfarem, é mais para a glória de sua sabedoria infinita. Então, tal doutrina é repugnante ao poder e soberania absoluto do Senhor, que é o santuário de Paulo, para onde ele voa como refúgio seguro do golpe ou explosão da razão carnal. Não tem o oleiro poder sobre o barro para dar a mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Versículo 21. Não tem o Senhor mais domínio absoluto sobre nós do que o oleiro tem sobre o barro, porque o oleiro não fez o barro, mas o Senhor não nos fez de nada? De modo que simples e absolutamente somos dele, e não nossos, e aqui que simples, assim eles têm o direito absoluto de fazer qualquer uso de nós que lhe agrade, sem consultar nossas vontades e merecimentos. Pode algum homem discuti-lo por prepará-lo para a destruição, visto que ele não deve nada a ninguém, mas pode fazer com seus o que ele quiser? E se Deus, querendo dar a reconhecer o seu poder, justiça e ira, ajustou e preparou alguns vasos para a destruição, como os quais com que tempo ele suporta muito, e demora muito, usando muita paciência para com eles? Qualquer homem pode desafiá-lo por isso? E se Deus, querendo dar a conhecer as riquezas de sua graça, preparou alguns vasos para a glória, os outros, alguns homens serão maus porque ele é bom? Verso 23. O homem deve ser deixado para ser seu próprio dispositor e o modelador de sua própria fortuna? Claro que não, foi assim com Esaú e Jacó. Eles eram semelhantes no ventre. Se havia alguma prerrogativa, Esaú, o mais velho, tinha. Eles não fizeram nem bem nem mal. Que diferença havia entre eles para lançar o equilíbrio de sua vontade? Você consegue imaginar algum? De fato, a razão carnal dirá que Deus sabia de antemão o que eles fariam e assim os escolheu ou os rejeitou. Mas por que o apóstolo não responde assim a essa objeção de injustiça em Deus? No versículo 14. Estava pronto e simples, mas antes ele se opõe à vontade e ao chamado de Deus e a todas as obras passadas ou futuras. Ele não dá nenhuma resposta, mas está. Ele terá misericórdia porque ele terá misericórdia. Essa é a regra suprema da justiça, e até agora devemos fugir como a âncora mais segura de nossa esperança e estabilidade. Nossa salvação não depende de nosso querer ou correr, de resolver ou fazer, mas desse primitivo bom prazer e vontade de Deus, do qual depende nosso querer, correr e obter. É certamente uma ordem desordenada fugir para o que nos homens, por causa do conselho eterno de Deus, que só flui de seu conselho eterno. Efésios 4. Ele nos escolheu porque sabia de antemão que seríamos santos e irrepreensíveis, como os homens pensam? Ou que ele não nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis? Ele não pode ver nenhum bem ou mal nas criaturas até que sua vontade pronuncie uma sentença sobre isso, pois de onde deveria vir? Vendo então que esta ordem e artifício do propósito de Deus são apenas fingidos, parece a alguns que o método contrário era mais adequado até mesmo para as regras da sabedoria. Você sabe que o que é o primeiro na intenção do homem é o último na execução. O fim está primeiro em sua mente, depois os meios para alcançar este fim. Mas novamente, na prática, os homens recorrem primeiro aos meios e por
meio deles chegam a atingir seu fim. Portanto, aqueles que querem ter isso primeiro podem assim dizer na mente de Deus o que ele faz primeiro, até mesmo contrário às regras comuns da razão nos assuntos humanos. Parece então dizer alguns que esse método pode funcionar bem, que o que é último em sua execução foi o primeiro em seu propósito, e por ele pretendido como o fim do que ele fez primeiro. E assim alguns classificam seus decretos que ele teve primeiro um pensamento de glorificar o homem, e para atingir esse fim, ele propôs dar-lhe graça e para este propósito permitir que ele caísse e que todos os criasse. Mas também não devemos olhar assim para ele. Era um conselho tolo e ridículo, impróprio à pobre sabedoria do homem, propôs a glorificação do homem, que ele ainda não havia determinado a criar. Portanto, devemos sempre ter em mente que o grande fim e projeto de todos é a glória de sua misericórdia e justiça sobre os homens. E isso podemos conceder é o primeiro em ordem, nem a vida nem a morte dos homens, mas a glória de Deus a ser manifestada sobre os homens. Agora, para atingir este fim glorioso com a inclinação ou determinação de sua vontade, que não deve ser distinguida ou cortada, eles concedem com tudo o que é feito no tempo como meio completo e inteiro de glorificar a si mesmo, de modo que um deles seja não antes de outro em sua mente, mas completamente. Para conseguir isso, ele se propõe a criar o homem. Ele ordena a queda de todos os homens em um estado de pecado e miséria, e alguns daqueles sobre os quais ele havia resolvido mostrar sua misericórdia, eles o entregam a Jesus Cristo para serem redimidos e restaurados pela graça. Outros ele os ordena a destruição, e tudo isso de uma vez, sem nenhuma ordem como imaginamos. Agora, embora ele pretenda tudo isso de uma vez, ainda assim ele não se segue que tudo isso deva ser executado juntos, como quando um homem pretende construir uma casa para seu próprio alojamento. Há muitas coisas na casa sobre as quais ele não tem vários propósitos, mas ainda assim eles devem ser feitos separadamente em alguma ordem. Primeiro, o fundamento estabelecido, então as paredes se enguerram. Então o telhado foi colocado, mas não pretendiam que o fundamento fosse para as paredes, ou as paredes para o telhado, mas totalmente para si mesmo. Assim o Senhor se propõe a glorificar sua misericórdia e justiça sobre um certo número de pessoas. Para este fim, dar-lhe um ser, governar sua queda na miséria, levantar alguns dela por um mediador e deixar alguns à destruição, e tudo isso como meio inteiro para ilustrar sua gloriosa misericórdia e justiça. Mas essas coisas em si devem ser feitas não todas de uma vez, mas uma antes da outra, como sua própria natureza exige ou como ele deseja. A própria natureza da coisa requer que o homem seja criado antes de pecar, que ele peca e cai diante de um mediador, sofre por seu pecado, que ele tem um ser antes de ter um ser glorioso, e que ele tem um ser pecaminoso e miserável antes de ter este ser glorioso e gracioso que pode manifestar a graça e misericórdia de Deus. Então, que este era o propósito de sua majestade, fazer tanto vasos de honra sobre os quais ele pudesse glorificar as riquezas de sua graça e misericórdia, e tantos vasos de ira sobre os quais ele pode mostrar o poder de sua ira, você pode pensar que o que precisavam de todo esse negócio da redenção do homem, Deus não poderia ter preservado tantos quanto ele havia designado para a glória de cair no pecado e na miséria, ou pelo menos perdoar o livramento do seu pecado sem qualquer satisfação, e das abundantes riquezas de sua misericórdia e poder. Também não lhe imputou pecado, como imputou os seus pecados a Cristo, que não era culpado. O que precisava dele dar tanto ao Filho e o Filho recebê-lo? O que precisava desses mistérios da encarnação, da redenção, vendo que ele poderia ter feito tudo isso simplesmente sem tantas dores e desprezas? Porque ele escolheu esse caminho? De fato, essa é a maravilha, e se não houvesse mais fim para isso, a não ser confundir a mortalidade, que ousasse perguntar-lhe o que ele faz, bastaria. Ele deveria ser chamado à barra da razão humana para prestar contas em seus assuntos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro e o ensinou? Isso está nas profundezas de seu entendimento insondável, que ele escolheu dar esta volta e alcançar seu fim por um círculo tão estranho de que dizer, quando ele poderia tê-lo feito simples e diretamente, sem tanto esforço. No entanto, não está tão oculto, mas ele revelou tanto quanto pode satisfazer ou silenciar toda a carne. Pois devemos considerar que seu grande projeto não é simplesmente manifestar a glória de sua bondade, mas de sua bondade graciosa e misericordiosa, a mais tena e excelente de todas, e portanto o homem deve ser miserável, pecador e vil, para que as riquezas de sua graça apareçam na escolha e na salvação de tais pessoas. Mas para que pareça também quão excelentes ele poderia fazer o homem, e quão vãs são todas as imperfeições criadas,
Sendo deixadas a si mesmas, portanto, ele primeiro fez o homem justo, e caindo no pecado e na miséria, ele poderia tê-lo restaurado imediatamente, sem mais delongas. Mas seu propósito era dar uma demonstração exata de misericórdia temperada e misturada com justiça. E portanto ele encontra a satisfação em seu conselho eterno: encontrei um resgate. E assim ele escolheu Jesus Cristo para ser o cabeça dessas almas escolhidas, em quem eles podem ser novamente restaurados para a vida eterna. E essas almas ele, em seu propósito eterno, entrega ao Filho para ser redimido, e este o Filho recebe. E assim a glória da misericórdia e da justiça brilha mais incessantemente, sim, mais brilhamente do que ele tivesse perdoado a princípio. Como seu amor e misericórdia aparecem para que ele transfira nossos pecados sobre seu santo Filho, e aceite essa redenção por nós, e sua justiça, que uma redenção e preço ele deve ter, mesmo de seu Filho, quando uma vez ele vier no lugar dos pecadores. E neste ponto se concentram as canções da eternidade, quando uma vez ele vem no lugar dos pecadores. Da predestinação, parte 2. E se Deus, querendo mostrar sua ira e faz seu poder conhecido, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a destruição, Romanos 11:22, Efésios 1:11, no qual também obtivemos herança, sendo predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Estamos agora sobre um assunto importante, alto de fato para um eminente apóstolo, muito mais acima do nosso alcance. A própria consideração da infinita sabedoria de Deus pode por si só ser suficiente para restringir nosso pensamento limitado e servir para acalmar nossas mentes com o desafio de nossa própria ignorância e escuridão. Ainda assim, a mente vã e perversa do homem precisará brigar com Deus e entrar nas listas de disputa com ele sobre sua justiça e sabedoria no conselho de eleição e reprovação. Mas, ó homem, quem és tu que responde contra Deus ou que disputa? Verso 20. Isso é algo que não se discute, mas se acredita. E se não acreditarem mais do que podem compreender pelo sentido ou pela razão, então não darão à sua majestade mais crédito do que ao fraco homem mortal. Quaisquer pensamentos secretos que surjam em seu coração, quando você ouve falar de Deus, pré-ordenado os homens para a vida eterna sem prévia ou previsão ou consideração de suas ações, e preparado os homens para a ira eterna, para o louvor de sua justiça sem prévia consideração de seus merecimentos, e pronunciando sua sentença definitiva sobre o fim de todos os homens. Antes, eles fazem o bem ou o mal, sempre que quaisquer suposições secretas surgirem em seu coração contra isso. Aprenda a responder assim. Não entre nas listas de disputa com razão corrupta, mas coloque esse freio do medo da grandeza de Deus e a consciência de sua própria baixeza, e trabalhe para restringir sua mente destemida e selvagem por ela. Pondere bem, quem és tu que disputas? Quem é Deus contra quem você disputa? E se você falou uma vez, não falará mais. O que você é, que é barro formado do nada? O que ele é, quem é o primeiro e não tem oleiro poder sobre o barro? Apenas com grandes maldade a questioná-lo ou pedir um relato de seus assuntos. Depois de destruir que sua vontade é a causa de todas as coisas, então investar mais a causa de sua vontade, que é a única regra de justiça própria, é buscar algo acima de sua vontade e reduzir sua majestade à ordem das criaturas. É a mais abominável usurpação e sacrilégio, pois tanto rouba de sua prerrogativa real quanto instala o escabelo em seu trono. Mas sabia que certamente Deus vencerá quando for julgado. Se o julgares, ele te condenará. Se você se opuser aos seus decretos absolutos e santos, ele o manterá preso por eles à sua condenação. Ele não precisa de outra defesa senão chamar a tua própria consciência contra ti e amarrar-te à destruição. Portanto, como se diz bem, deixe a temeridade dos homens ser impedida de buscar o que não é, para que não encontrem o que é, não procurem uma razão de seus propósitos, para que não encontrem sua própria morte e condenação nele. Paulo menciona duas objeções de sabedoria carnal contra esta doutrina de eleição e reprovação, que de fato contém a soma de tudo o que é desabafado e inventado até hoje, quando contaminar a verdade imaculada de Deus. Todos os sussurros dos homens tendem a um desses dois, ou para se justificarem por acusar Deus de injustiça, e quem o fará e ficará inocente? Confesso que alguns se opõem a esta doutrina, não tanto por uma intenção de acusar a Deus, mas por um zelo absoluto e ignorante por Deus, assim como os amigos de Jó falaram muito por ele. Não, mas não foi bem falado, eles falaram mal por ele. Alguns falam muito em defesa de sua justiça e santidade, e sobre o pretexto desse apelo, tornam inconsistente com estes preordenar a vida ou a morte sem a previsão de sua carruagem. Mas eles farão perversamente
por Deus, ou ele aceitará sua pessoa? Aquele que examina os segredos do coração conhece a origem e o fundo de tais defesas e desculpas por sua santidade, seu ser, em parte amor próprio, em parte de pensamentos estreitos e parte do delimitado sobre ele, atraindo-o para a determinação de seu próprio maior inimigo, razão carnal. Uma vez que os homens não lhe atribuirão nenhuma justiça, mas uma de sua própria forma e conformá-la ao seu próprio modelo, eles realmente não roubam de sua santidade e justiça? Encontro 2 ou 3 objeções que podem ser reduzidas a este ponto. Primeiro, parece injustiça com Deus predestinar os homens para a morte eterna sem um propósito mal mereceu qualquer predestinação disso. Que antes que qualquer homem existisse, Deus deveria estar em seu conselho preparando tanto para a destruição. Não é uma estranha zombaria das Escrituras, das criaturas, puni-los por seu pecado e corrupção, para os quais, por seu conselho eterno, eles foram pré-ordenados? Isso é mesmo que Paulo objeta a si mesmo. Existe injustiça da parte de Deus? Não é justiça ao odiar Esaú antes que ele a mereça? Ele não é injusto para condená-lo à morte antes que ele faça o mal? Verso 14, que Paulo responde para nós: Deus me livre. Ora, não há necessidade de mais resposta, mas todos os pensamentos ou palavras que possam, no mínimo, refletir sobre sua santidade são abominações. Embora não pudéssemos dizer como é justo e santo para ele fazê-lo, ainda assim devemos sustentar que é. É sua propriedade compreender a razão de seus conselhos, é nosso dever acreditar no que ele revela deles, sem maiores investigações. Ele nos diz que assim é claramente neste capítulo até aqui, então devemos acreditar. Ele não nos diz como é, então mais longe não deveríamos desejar aprender. Deus, ao manter isso em silêncio, pode nos fazer silenciar e nos fazer conceder que há uma profundidade a ser admirada, não sondada. No entanto, ele vai um pouco mais longe, de fato, o mais alto que pode ser a vontade de Deus. Ele tem misericórdia de quem quer e a quem endurece quem quer. Agora, mais longe, ele não pode ir, pois não há nada acima disso. Podemos descer disso, mas não podemos ascender ou subir acima dele. Mas isso é alguma resposta para o argumento? Um sofista poderia pressioná-lo ainda mais e tirar vantagem deste mesmo terreno. O quê? Não é isto estabelecer uma mera tirania no Senhor, que ele faz todas as coisas por mera vontade e prazer? Distribui recompensas e punições sem consideração prévia do porte dos homens? Mas aqui devemos permanecer e não ir mais longe do que as Escrituras caminham conosco. Quaisquer que sejam as razões ou causas que possam ser atribuídas, certamente devemos chegar até aqui. Todas as coisas são porque ele assim o quis, e porque desejamos, não devemos pedir uma razão, porque sua vontade é a razão suprema e o propósito autogoverno de toda justiça. Portanto, se conhecemos sua vontade, uma vez devemos concluir que ela é a mais justa e santa. Se aquela elevação da presciência dos pecados e impenitência dos homens tivessem sido considerada solícita, certamente Paulo teria respondido assim e não teria se refugiado na vontade e prazer absoluto de Deus, que parecem deixá-lo mais perplexo. Mas ele sabia muito bem que nada desse tipo, bom ou mal, poderia ser realmente sem sua vontade, ou vir sem uma determinação da mesma vontade, e assim não poderia ser previsto sem o conselho de sua vontade sobre ela. E portanto, tinha sido apenas uma mudança pobre e se refugiar naquele buraco inicial da presciência, do qual ele deve fugir para a vontade e prazer de Deus, e então ele o leva imediatamente para o que ele deve manter e se opõe. Essa vontade para os feitos do homem não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que se compadece. Se ele quis dizer apenas que Jacó e Esaú realmente não fizeram nem bem nem mal, ele não precisava retornar ao assunto da vontade de Deus, pois ainda se pode dizer é dele que corre e que quer, e não da vontade de Deus como o primeiro original, porque o bem e o mal previstos o levaram a tal amor e ódio. Tudo é semelhante às obras dos homens, sejam estas obras presentes ou futuras. Portanto, eu aconselharia a cada um de vocês, qualquer que seja o seu julgamento ou misericórdia, se ele se compadeceu de você, então não descanse em si mesmo, mas levante-se e ascende até chegar em altura do seu eterno propósito livre. E se você concedeu seu pecado, miséria e julgamento, você também pode subir aos seus santos conselhos, para a glória de seu nome, e silenciar-se com eles. Mas será mais conveniente para ti no pensamento de tuas misérias voltar sempre para dentro e buscar a corrupção de tua natureza, que por si só pode torná-lo odioso o suficiente para Deus. Se você examinar sua própria consciência, ele fechará a sua boca e o tornará culpado diante de Deus. Não permita que o pensamento de seus conselhos eternos diminua a convicção de sua culpa,
ou o ódio de si mesmo pelo pecado e corrupção. Mas insista mais constantemente nisso, porque você foi chamado e ordenado a fazer isto. Uma coisa permanece fixa: embora ele tenha predestinado o homem à morte, mas ninguém será condenado até que sua consciência seja forçada a dizer que ele é digno disso 1000 vezes. Porque assim foste chamado e ordenado. Uma coisa permanece fixa: embora ele tenha predestinado o homem à morte, mas ninguém seja condenado até que sua consciência seja forçada a dizer que ele é digno 1000 vezes. Há outro sussurro e sugestão dos corações ímpios dos homens contra a predestinação de Deus, que insinua que Deus é um aceitador de pessoas e assim o acusa de tratamento parcial e injusto, porque ele não lida igualmente com todos os homens. Você não disse isso dentro de si? Se ele considera todos culpados, por que ele não pune todos? Por que ele poupa alguns? Se você considera todos os homens em seu primeiro e primitivo pensamento deles, como nem fazendo bem nem o mal, porque eles não pensam ter misericórdia de todos? Mas o teu olho é mau, porque ele é bom? Ele não pode fazer com que os seus o que quiser, porque ele é misericordioso com algumas almas. Os homens ficarão descontentes e farão bem em ficar com raiva? Ou porque ele por sua própria graça o estende, ele deve ser obrigado por uma regra a fazê-lo com todos? Ele não é justo e misericordioso, e não é justo que ambos sejam mostrados? E se ele te punir, você não pode reclamar, pois você merece. Se ele mostrar misericórdia, porque ele deveria brigar, pois é graça gratuita e imerecida. Ao salvar alguns, ele mostra sua graça. Destruindo aos outros, ele mostra o que todos merecem. Deus está tão longe de ser um aceitador de pessoas de acordo com suas qualificações e condições, que eles não encontram nada em qualquer criatura para lançar o equilíbrio de sua escolha. Se ele escolheu homens por causa de suas obras ou privilégios externos e recusou outros por falta dele, então isso pode ser cobrado dele, mas ele passa por cima de tudo isso. Não, ele não encontra nada disso. Em sua primeira visão dos homens, ele os vê todos iguais e nada para determinar sua mente para um ou mais do que para outro, de modo que sua escolha procede inteiramente de dentro do seu próprio peito. Mas então, em terceiro lugar, nossos corações se opõem à justiça de Deus, que está a cadeia fatal de predestinação derruba todas as exortações e persuasões à piedade, todo cuidado e diligência em fazer o bem, pois assim muitas almas profanas concedem. Se ele estiver em uma mente, quem pode transformá-lo? Então que devo rezar, já que ele já determinou o que será ou o que será de mim? Seu propósito terá efeito, se eu orar ou não. Minha oração não é o fará mudar de ideia, e se estiver em sua mente, ele o fará se ele designou para nos salvar. Salvos seremos, viveremos como listamos, se ele não nos designou para a morte. Devemos morrer, viver como pudermos. Portanto, os homens neste estado desesperador lançam-se na cabeça em todo tipo de iniquidade, e isso com tranquilidade e paz. Assim parecem muitas almas sobre a pedra de tropeço lançadas em Sião, e torcem a verdade e conselho de Deus para sua própria destruição, mesmo contrariamente à sua verdadeira instrução e significado. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, fala outra língua. Ele nos escolheu nele para que sejamos santos e irrepreensíveis. Seu conselho eterno de vida está tão longe de perder as rédeas para as concupiscências dos homens, que é o único fundamento certo da santidade. É a própria fonte de onde nossa santificação flui por um curso infalível. Esta cadeia de conselhos de Deus a nosso respeito também une o fim e os meios, glória e graça, fidelidade e santidade, para que não haja destruição neles. Sem santidade é impossível ver a Deus, para que aqueles que esperam um sem qualquer desejo de e se esforçam para outro, se eles estão em uma tentativa vã de soltar o elo desta cadeia eterna. O único amor eterno de escolha de Deus que separou tantas almas da miséria comum dos homens. É somente aquilo com que o tempo parece surge como se fosse do subsolo, nas correntes ou frutos da santificação. E se a ordenança da vida permanecer, assim será a ordenança dos frutos. João 15 e 16, Efésios 2 e 10. Se ele te designou para a vida, é certo que ele também te ordenou aos frutos e te escolheu para ser santo. De modo que qualquer que seja a alma lançada pelo estudo disso, há uma marca de perdição muito grosseira em sua testa. É verdade, tudo já está determinado com ele, e é incapaz de qualquer mudança ou sombra de mudança. Nada, então, quer, mas ele está em uma mente sobre isso, e sua oração não pode transformá-lo. No entanto, a alma piedosa orará com mais confiança, porque sabe que, como ele determinou todas as suas necessidades e recebimentos, ele designou que este seja o próprio caminho para obter o que deseja. Este é o caminho da familiaridade e da graça.
Ele leva com seus para fazê-lo ligar, e ele cumpre seus propósitos em responder ao clamor deles. Mas suponha que não haja nada a ser esperado pela oração. Mas eu digo que não é isso que você deve preocupar, mas o que é exibido de você como seu dever. Fazer isso simplesmente por consideração à sua majestade, embora você deve nunca lucrar com isso. Esta é a verdadeira obediência, servi-lo para o seu próprio prazer. Embora não tivéssemos expectativa de vantagens por isso, certamente ele não requer tuas súplicas para este fim, para movê-lo e inclinar suas afeições para ti, mas sim como um testemunho de tua homenagem e sujeição a ele. Portanto, embora eles não possam fazê-lo de outramente do que ele é, ou apressar o desempenho antes de seu tempo determinado, de modo que na realidade eles não tenham influência sobre ele. Ainda assim, orando e orando diligentemente, você declara sua obrigação para com ele e respeita para sua majestade, que é tudo que você tem que olhar, comprometendo o evento apenas para o seu bom prazer. A segunda objeção que Paulo menciona tende a justificar os homens. Por que então ele ainda encontra falhas? Por que destituir a sua vontade? Visto que por sua vontade ele nos acertou com a necessidade inventiva de pecar. O que podemos fazer? Os homens não podem lutar com ele, porque então ele os condena e os acusa. Mas quem és tu, homem, para disputar contra Deus? Como se Paulo tivesse dito: você é um homem, eu também sou. Por que então você espera uma resposta de mim? Antes consideremos que de quem façamos, de quem acusa, de quem defende. É Deus. O que és tu, senão para acusá-lo? Ou que sou eu para inocentá-lo? Acreditar na ignorância é melhor do que o conhecimento presunçoso, especialmente naquele segredo proibido em que é mais importante ser ignorado por fé e admiração do que saber com presunção. Dispute, tu vou me perguntar, responde tu e eu acreditarei. Convém a ti, o barro, falar assim ao teu primeiro, porque me fizeste assim. Que a consideração do absoluto direito e domínio de Deus sobre nós, mais do que qualquer criatura tem sobre outra, sim, ou sobre si mesma, que isso nos restringia e nos manteve dentro dos limites. Ele pode fazer conosco o que quiser para sua própria honra e louvor, mas é sua vontade que deixemos toda a culpa para nós mesmos, e antes contemplaremos a causa evidente de nossa destruição e nosso pecado, que está mais perto de nós do que procurar uma causa secreta e incompreensível no conselho de Deus.